Glórias a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Bom dia para você que está neste momento, nesta manhã, ou boa tarde para você que está ouvindo agora à tarde, e uma boa noite para quem vai ouvir e orar à noite. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, e que nunca deixe faltar o pão de cada dia. Amém? Que possamos continuar ouvindo a voz do Senhor nosso Deus. Oremos neste momento, queridos. Amado Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor. Querido Jesus, gratidão pela salvação, gratidão por fazer parte da Tua igreja, Senhor. Um privilégio maravilhoso que não foi por mérito humano, mas por Tua graça e Teu amor, envolvendo o Teu sacrifício, Senhor, para conosco. E nesta manhã, querido Jesus, quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, agradecer ao Senhor por cada vida que tem nos dado, Senhor, a oportunidade de desfrutar das bênçãos celestiais. Senhor, que nesta manhã o Espírito Santo venha nos revelar, falar conosco, nos conduzir conforme a vontade divina. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, ao levantar a minha voz em oração, interceder pelas vidas, pelas almas, Senhor, entendendo, Pai Santo, que a Tua palavra é pura, que a Tua palavra é fiel, é verdadeira, Tua palavra não falha. Jesus, o Senhor, garantiu, dizendo que passarás os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Senhor, e por confiar na Tua palavra, nós buscamos a Tua presença cada dia, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, Senhor. E nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja. Senhor, quando eu falo sobre a Tua igreja, eu estou me referindo, Jesus, o povo salvo. Eu estou me referindo àquele que arrependeram dos pecados, foram regenerados. Senhor, em todas as tribos, povos, línguas e nações, porque a igreja foi comprada com sangue. A igreja, Senhor, não é uma religião. Senhor, porque o mundo está cheio de religião, meu Deus, e a maioria rejeita a Jesus Cristo como Salvador. Meu Deus e meu Pai, faz resplandecer, ó Deus, na mente de milhares de vidas, para compreender o valor eterno da grandeza celestial. Pai querido, Pai santo, ó Deus soberano, Deus forte, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor é fiel
justo e verdadeiro. Por isso, Pai, que eu peço a bênção do Senhor sobre a igreja amada. Ó Deus, desde aqui do Brasil até os confins da terra, Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, falando conosco, porque o Senhor tem muitas maneiras, Espírito Santo, de falar conosco. O Senhor fala através das Santas Escrituras, quando nós estamos meditando na palavra, quando nós estamos lendo a palavra. O Senhor fala através das visões do sonho. O Senhor fala, ó Deus, através dos seus santos profetas, profetiza. O Senhor fala através da pregação. O importante, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor fale conosco. Não te cale ao nosso respeito, Espírito Santo. Precisamos ouvir a sua voz. Senhor, e a coisa mais linda é saber, meu amado Espírito Santo, que o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui no Brasil, trabalhando na vida da igreja local, nacionalmente falando, mas é o Senhor que está lá na igreja, na África, na Bolívia, na Espanha, no Japão, na Itália, em Portugal, no Paraguai, no Uruguai, no Peru, na Argentina. Espírito Santo de Deus, aleluia! Como é lindo, Senhor, saber que o Senhor tem o poder e a capacidade de falar com milhões de pessoas no mesmo tempo, em vários idiomas no mesmo tempo. Espírito Santo de Deus, que coisa maravilhosa é saber que no mesmo tempo que o Senhor está falando conosco aqui no Brasil, na língua portuguesa, Senhor, o Senhor no mesmo tempo, o Senhor fala com o japonês, na língua japonesa. Fala, meu Deus, Pai querido, com os atianos, com a igreja atiana, na língua francesa, Senhor. Meu Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ó Espírito Santo, continua, Senhor. Continua em nosso meio, continua em nossa vida. Mas também eu peço, Espírito de Deus, continua, Senhor, trabalhando na mente daqueles que ainda não faz parte da igreja. Senhor, libertam aqueles que ainda, Senhor, vivem na ignorância, enganado pelo conceito humano, conceito de ideologia humana. Jesus querido, o orgulho humano é tão grande que cria uma situação em torno de si, que para te servir, Jesus, não precisa fazer parte da igreja. Isso é uma mentira de Satanás para manter o homem na ignorância, no pecado. Jesus Cristo, pois o seu sangue foi derramado para pagar o preço, a dívida que a humanidade tem diante de Deus. O homem é devedor, Pai, o homem deve. E somente o sangue de teu Filho Jesus Cristo é o preço da remissão, é o preço do resgate. Porque, meu Deus, o pecado escravizou o homem, o pecado escraviza a humanidade. A humanidade é escrava, Senhor.
A humanidade é prisioneira do pecado. A humanidade é torturada por demônios. Mas o sangue de teu Filho Jesus Cristo é o preço do resgate. O sangue de teu Filho é o preço da remissão. Senhor, e nós sabemos, Pai, que a igreja é um corpo, aleluia, formado por todos, homens de toda tribo, povos, línguas e nações, regenerado pelo Espírito Santo, remido pelo sangue, aleluia, cheio da graça. E nesse corpo, Senhor Jesus, está incluído judeu, grego, servo, livre, macho e fêmea, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando, Senhor, aperfeiçoando esta amada igreja, a igreja aqui do arrebatamento, mas continua, Senhor, trabalhando para convencer homens perversos, homens maldosos, homens orgulhosos, arrogantes, para que eles possam entender que um dia eles serão chamados para prestar conta de tudo quanto fazem sobre a terra. Jesus querido, se eles não reconheceram o Senhor como Salvador, se eles não confessaram o Senhor diante dos homens, eles também serão negados diante do Pai. Jesus querido, meu Salvador, tem misericórdia, Senhor. Quantos religiosos perderão a vida eterna, perderão a salvação, porque nega o senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque não crê, Jesus, que Tu és o verdadeiro Deus, o único meio de salvação, o único caminho para a eternidade, a única porta de entrada para a eternidade é o Senhor. Jesus, e a maioria dos religiosos rejeita, não reconhece Jesus a Ti como o único Salvador. E por isso, mesmo com as suas religiões, mesmo sendo praticante das suas religiões, irão para o inferno. Porque a religião não pode salvar, a religião não pode remir, os fundadores das religiões não podem salvar, não podem perdoar. Jesus, porque o único que pode perdoar pecado é o Senhor. O único que pode, Senhor, aleluia, levar o homem a Deus é o Senhor. Jesus, Tu és o único que pode levar o homem a Deus. Tu és o único que pode religar o homem com Deus. Aleluia, Espírito Santo, tem misericórdia. Senhor, continue trabalhando, continua, Senhor meu Deus, pelo Espírito Santo, falando com vidas, porque tem muitos, meu Deus, que resistem ao Teu Espírito Santo, Pai. Há muitos resistindo o Espírito Santo, há muitos, Pai, ignorando o Espírito Santo, há muitos, Senhor, blasfemando contra o Espírito Santo, há muito entristecendo o Espírito Santo. Mas nesta manhã, Jesus querido, abre os olhos de milhares de vidas para enxergar. Abre a mente de milhares de vidas que a religião é apenas uma prisão para impedir o homem de servir ao Cristo amado, para impedir o homem ter comunhão contigo, Jesus. Senhor, aleluia,
Espírito Santo de Deus, abre a mente, abre os olhos de milhares, para que se arrependa, reconheça Jesus Cristo, que Tu és o único que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para sempre, e quem pode nos salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, ó Deus de misericórdia, ó Deus de poder, Deus de glória, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Rei da glória, nesse momento, ó Deus, aleluia, nos ensina, Senhor. Amado, querido Jesus, nesse momento de oração, Senhor meu Deus, as Tuas filhas que estão clamando, orando, lutando para manter a comunhão com os céus, pois viver neste mundo, Senhor Jesus, é um desafio, é um esforço, porque o mundo nos odeia, porque o mundo de trevas se opõe à nossa vida de comunhão com os céus. O pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia estão diante de nós. Mas o Seu sangue, Jesus, nos protege. O Seu sangue, Jesus, nos garante a vitória. Meu amado, querido Jesus, que milhares de vidas ouçam a voz do Espírito Santo e entenda que o Senhor está chamando para a salvação, chamando para o arrependimento. Amado Espírito Santo de Deus, nessa manhã, aleluia, Jesus, glória a Deus. Abençoa, meu Deus, aqueles que ainda, Jesus, continua na sua religiosidade, prestando a sua devoção a uma imagem de escultura. Tem misericórdia, meu Pai. Aqueles que continuam, Senhor meu Deus, prestando a sua devoção às entidades malignas, demônios, outros prestando a sua devoção, ó Deus, a objeto, a homens, como se fossem deuses. Mas eu peço ao Espírito de Deus que convença essas pessoas que o único que deve receber a nossa devoção de fé é o Senhor Jesus Cristo e o Pai bendito. Espírito Santo de Deus, porque a salvação só precisamos conhecer o Pai como o único, o verdadeiro Deus, é Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, meu Deus, liberta as pessoas que ainda na sua ignorância, Senhor, aprendeu a sua tradição religiosa. E ali, Senhor, como eu fiz muitas vezes, ensinado pela minha mãe, prestavam a devoção a uma imagem de escultura que não pode salvar, que não pode libertar. Há um ídolo que tem boca e não fala, uma imagem que tem olho e não enxerga, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. E quantos, meu Deus, prestando uma devoção a um ídolo mudo? Espírito Santo, convence essas pessoas que isso não é Deus, que essas imagens não podem salvar, não podem curar, não podem libertar. Senhor, esta é a minha oração desta manhã, em nome de Jesus Cristo, remido pelo sangue lá da cruz. Senhor, porque a igreja está espalhada em todas as terras, tribos, povos, línguas e nações, e o Senhor está pronto, Jesus, para salvar a todos que arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Ti, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite que você está me ouvindo, eu quero dizer a você:
Não confie na sua religião. Você pode ser um religioso ou uma religiosa, mas se você negar a Cristo como o único Senhor e Salvador e o verdadeiro Deus, você perde a salvação. Por quê? Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo número 10, versículo 32 e 33. Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos teus santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos teus santos anjos. Então, amigo, não basta ter uma religião ou ser religioso para viver a eternidade com Deus. É preciso aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida e crer que Ele é o verdadeiro Deus. Quem não crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o único Salvador, infelizmente, mesmo praticando a sua religião, infelizmente perderá essa vida eterna e permanecerá na condenação eterna. Então, aceite a Jesus nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Procure a igreja e vá fazer parte da igreja de Cristo, a igreja cristã protestante, para você fazer parte da família de Deus. E assim terás a vida eterna. Amém? Deixe o seu like, curte esse vídeo, deixe o seu comentário, que para mim será um prazer responder em nome de Jesus.